Esta semana no Now está André Ventura, presidente do Chega. É uma entrevista que acontece ainda no rescaldo das declarações da Procuradora-Geral da República. Ontem, na entrevista que deu, Lucília Gago, foi a primeira entrevista em 6 anos. E também depois das declarações políticas de Luís Montenegro, ontem à noite, com vários avisos à oposição. Boa noite, Dr. André Ventura. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Judite, vamos à entrevista. Eu já me antecipei há pouco, creio que se ouviu a minha voz. Muito boa noite, Dr. André Ventura, bem-vindo. Começamos pela Procuradora, porque há muito tempo, meses até, que se vinha desenhando um coro de críticas à volta do Ministério Público. Ontem a Procuradora foi muito incisiva em 3 pontos, fundamentalmente. O parágrafo que supostamente levou, no entendimento dela, não levou à admissão de António Costa, reação às palavras da Ministra da Justiça e também à reação ao que o Presidente da República terá dito no célebre jantar com a imprensa estrangeira. Do seu ponto de vista, que mensagens quis a Procuradora passar concretamente à classe política? Boa noite e obrigado pelo convite. Eu acho que ontem foi um dia importante, primeiro porque a Sra. Procuradora-Geral da República falou e foi a primeira entrevista que deu no seu mandato todo, mas sobretudo porque deixou claras algumas coisas. Agora, independentemente se devia ter sido agora, se devia ter sido antes, eu até tenho a interpretação que já podia ter falado antes, faça uma série de coisas que aconteceram, mas não podemos também criticar quando fala e dizer quando não fala também criticamos. Portanto, acho que foi bom falar, acho que foi bom vir a público e esclarecer algumas coisas. E algumas coisas, devo dizer, honestamente, independentemente da avaliação que se faça do mandato, que houve alguns esclarecimentos importantes, como a célebre história do parágrafo, que a Sra. Procuradora ontem deixou claro que foi tratado entre ela e os serviços do Ministério Público e que basicamente é cumprir a lei. Porque o que acontece, segundo nos foi dito ontem, é que uma série de suspeitos, repito, suspeitos, invocaram a autoridade de António Costa enquanto Primeiro-Ministro para desbloquear procedimentos, o que seria ilegal, o que seria um crime. Mas o Ministério Público tem o cuidado de nunca dizer que António Costa é suspeito ou arguido, etc. Diz, foi levantado por vários suspeitos esta questão. Sendo António Costa Primeiro-Ministro ou não, ele está sujeito à lei como nós todos, como os deputados, como os líderes dos partidos da oposição, como todos. E o Ministério Público não podia ter dito, não podia ter levado isto ao Supremo. Tinha que levar isto ao Supremo. Porque é um dever de legalidade. Ninguém está acima da lei em Portugal. Ora, se há suspeitos que dizem que o António, ou a Maria, ou o João o facilitaram, tendo a autoridade para isso, mesmo podendo ser mentira. E isso vamos ver no processo. O Ministério Público tinha que levar isto ao foro próprio. Portanto, do seu ponto de vista, faz uma avaliação positiva da entrevista? Eu acho que esta parte foi importante para esclarecer um ponto que se dizia, bom, o Ministério Público quis demitir o Governo, quis provocar uma demissão do Governo. Não, o Ministério Público fez o que tinha que fazer e António Costa fez uma avaliação disso, dizendo que não tinha condições. E eu também acho que não tinha. Mas nem é tanto pelo parágrafo. É porque foi ele que sustentou João Galamba contra Marcelo Rebelo de Sousa e porque, vamos ser francos, o seu chefe de gabinete tinha notas em dinheiro vivo no gabinete ao lado. Portanto, não parece que ele pudesse continuar. Independentemente do parágrafo, teria que... Independentemente do parágrafo. E, portanto, acho que essa parte foi positiva. Outra parte que eu acho relevante também. O Ministério Público dizer, e eu tenho que dizer que concordo, eu sei que a maior parte dos partidos não concordam, mas eu concordo. Eu acho que há mesmo uma campanha orquestrada, porque esta foi a expressão que foi usada ontem, por alguns, não são todos. Por um conjunto alargado de pessoas, isso, incluindo pessoas que já tiveram papel de relevo na vida do país. Dizer, quando... bom, aí não sei honestamente a quem é que está a ver, penso que talvez o antigo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, não sei se outras pessoas... Ou seja, acha que a Procuradora-Geral da República estava a referir-se a quem assinou o Manifesto dos 50? Talvez, mas aí não tenho a certeza. Há uma coisa que sei. Eu estou no Parlamento, eu tenho acompanhado a vida política dos últimos meses e nos últimos anos e sente-se esse ambiente. Há um ambiente em que os políticos se juntaram para procurar condicionar, limitar, pressionar a justiça. Quais políticos? Vários partidos, mas o PS e o PSD à cabeça, porque é quem tem provocado tudo isto, não é? E o Chega tem estado nesta resistência, não por nada relativo ao Ministério Público, mas porque nós entendemos que a justiça tem que ser igual para todos, ponto 1. 2, passar a ideia às pessoas que quando a justiça funciona mal, para os cidadãos comuns, para as empresas, está tudo bem, nós não queremos, nós políticos também incluí também, não queremos saber. Quando nos toca a nós políticos, juntamos-nos para acabar com isto imediatamente. Como é que se manifesta nos corredores da Assembleia da República, pegando nas suas palavras, este tal zum-zum à volta do Ministério Público? Basta ver estes requerimentos que foram feitos. Eu ouvi, e com razão, pessoas dizer assim, não, faz sentido que o Ministério Público venha ao Parlamento prestar contas sobre o relatório de atividades. Mas então porquê é que o ano passado ninguém se lembrou disto?
E porque é que há 2 anos também ninguém se lembrou disto? E há 3. Agora lembraram-se por causa de escutas que envolvem António Costa e de outros processos que envolvem antigos governantes. E, portanto, isto custa a dizer assim, mas é verdade, eu tenho praticamente a certeza que este ano só os políticos só se lembraram disto. De querer ouvir A Procuradora para lhe perguntar sobre escutas, sobre se sente responsável pela demissão de António Costa. Por causa dos recentes casos. Dos casos recentes e do que disse o Presidente da República, que de facto, eu não vou alimentar muito isto aqui, até porque sobre o Presidente da República haveria muito a dizer sobre outras matérias, mas de facto, um Presidente da República, numa conversa com jornalistas estrangeiros, dizer que o Ministério Público está a ser maquiavélico, sendo o Ministério Público fundamental num Estado de Direito, é o mesmo que dizer que a justiça em Portugal está pelas ruas da amargura. Não cabe ao Presidente dizer isso e fica-lhe mal. Foi o quê? Foi uma expressão infeliz? Ou mais que isso, ou é próprio esse sim do maquiavelismo do Presidente da República. E mas também isso não outra é uma coisa. expressão excessiva, o André Ventura utilizar a palavra PID. É que eu acho que talvez seja, mas está-se a criar uma ideia em Portugal de que o Ministério Público e a Polícia Judiciária... Olha, eu fui arguido já durante 3 anos, nunca fui absolvido ao fim de 3 anos. Fui arguido, fui acusado, num caso de organizar um comício que violava as regras do Covid. Fui violentamente contra, achei que tinha razão, achei que estava a exercer o meu direito constitucional a fazer uma campanha. Fui arguido, fui acusado, fui absolvido. Hoje, dá a ideia que quando é políticos das outras áreas está tudo bem. Ninguém quer saber se a justiça é mais lenta, menos lenta. Atenção, eu sou líder do seu maior partido do país. Podia dizer, já viram como é que este tratamento foi feito? Isto é inadmissível. Que é isso que os outros estão a fazer. Alguém envolve o PS. Cai o Carmo e a Trindade. Parece que o PS está acima da lei em Portugal. Por isso é que eu digo que isto faz lembrar o caso Casa Pia de Lisboa. Com as diferenças todas que há, parece que quando se toca no nervo do PS, e infelizmente o PSD vai atrás, infelizmente, começam a condicionar-se com chamar a Assembleia, dizer que se vai demitir, chegou só ao ponto de dizer que se devia demitir já a Procuradora. Nem se espera pelo fim de mandato, é já. Sai já. Ora, agora pensem que mensagem é que isto passa para quem trabalha, por exemplo, no Ministério Público ou na Polícia Judiciária. A ideia que querem passar é, cuidado, se metem com os políticos, têm a vida dificultada. São despedidos, são afastados e vamos lá ver se não são presos no futuro. Quer dizer, isto é o que está tudo errado. Quando a justiça entra no nosso trabalho político e quando nos afeta na nossa vida, é duro e é doloroso. Todos já tivemos essa experiência. Mas é a justiça a funcionar. Mas nós temos que deixar que a justiça funcione. Se queremos passar para os cidadãos a ideia de que ela é igual para todos, mesmo que às vezes André custe. Ventura, em suma, para avançarmos, considera, para fecharmos este capítulo, que a entrevista foi oportuna e que não desrespeitou, conforme algumas vozes fizeram constar, que tinha desrespeitado o Parlamento? Tanto quanto eu sei, esta entrevista já estava combinada, tanto quanto eu sei, mas é apenas a minha informação. Já estava combinada antes de ser aprovada a audição da Procuradora. Pronto, portanto, tanto quanto me é dado a saber, isso já tinha acontecido. Eu acho que não podemos passar o ano inteiro a dizer que a Procuradora não fala e quando fala dizemos que não devia ter falado. Portanto, falou. Já devia ter falado antes. Eu entendo que já podia ter falado antes, até porque havia motivos para isso. O que eu espero mesmo, e aí espero mesmo, e o Chega também terá o seu papel nisso, é que a Sra. Procuradora, indo ao Parlamento, penso que irá ao Parlamento nos próximos meses, é que o Parlamento não transforma a audição da Procuradora-Geral da República num questionário sobre António Costa, sobre João Galamba, sobre casos concretos, porque não faz isso aos cidadãos comuns, que também se veem abraços com a Justiça anos e anos e anos e têm que suportar e esperar que as coisas se resolvam. Quer dizer, eu nunca vi, deixa-me só dizer isto, eu sei que temos que avançar para outro tema, escutas telefónicas. Quantas vezes vimos jornais e televisões publicarem escutas telefónicas? Olha, às vezes que nos dizia respeito a nós, ninguém gosta. Mas quantas vezes vimos publicadas? Muitas. Nunca vi o que se levantou agora sobre António Costa. Nunca vi. E mais, é que há escutas que são relativamente inocentes. Aqui nós temos um ex-primeiro-ministro a dizer assim: eu quero despedir aquela senhora. Não é por razões legais nem financeiras, quero despedi-la porque isto está a ser um inferno, palavras de António Costa, para o governo. Ninguém se preocupa com o que ele diz. Preocupa-se é com a escuta telefónica ser divulgada. E é normal uma escuta telefónica durante 4 anos. Bom, mas vamos lá ver. Não é o Ministério Público sozinho que faz escutas telefónicas 4 anos. Teve envolvência de juízes de instrução, teve envolvências de operacionais de investigação e repare, não é o Ministério Público sozinho que diz este cidadão vai ficar 4 anos. Mas independentemente de ser o Ministério Público ou não, é normal? Acha que é normal? Eu não conheço o processo. Vamos lá ver. Quando também há traficantes de droga que ficam 4 anos a ser escutados e 5. Também há burlões que ficam 4 e 5 anos a ser escutados. Eu não estou a dizer que isto se aplica a estes políticos. Não sei. O que eu sei é isto. Isto foi validado por vários juízes, ou por um ou por vários juízes de instrução que tiveram que acompanhar nos termos da lei. Foi pedido por magistrados do Ministério Público. Foi acompanhado por profissionais, penso eu, da Polícia Judiciária em alguns casos, noutros de outros órgãos de Polícia Criminal.
Portanto, nós podemos sempre dizer que não concordamos. E certamente que os envolvidos vão dizer isso. O que não podemos é dizer que isto Mas o André Ventura não diz. Não diz que eu não concorda. conheço o processo e, portanto, não vou falar. Eu falo dos que conheço. Este não conheço em detalhe. Agora, sei uma coisa. Não foi um procurador que se levantou de manhã e disse eu hoje vou pôr sob escuta o João Galamba e vou deixá-lo sob escuta durante 4 anos. Não. São vários. São juízes que veem se aquilo faz sentido continuar e autorizam que continue e a coisa vai-se prolongando. Se me disser assim, podemos ter regras mais transparentes, podemos aumentar a eficácia do sistema, claro que devíamos, mas isto também tem muito a ver com os meios. Muitas vezes as coisas prolongam-se porque são processos como o Procurador-Geral da República com milhares de páginas em que há 2 procuradores a tratar disto. Portanto, nós também não podemos exigir à Polícia Judiciária ou ao Ministério Público que façam o que eles não conseguem fazer Muito com os bem, meios que temos têm. de avançar. Avançamos Olha, então. Olha, o que eu gostava, deixa-me só dizer isto, o que eu gostava de ver, Temos que avançar vou só dizer isto, o que eu gostava de ver a discussão no Parlamento era a falta de meios que estes órgãos têm, era isso que eu gostava de ver. E pode estar uma questão que pode colocar. possa ser suscitada à Procuradora-Geral da certamente. República quando ela for agora ao Parlamento. Avançamos para a situação política. Ontem à noite, Luís Montenegro desafiou a oposição, incluindo o Chega, obviamente, a derrubar o governo com o argumento de que quer negociar o próximo orçamento, mas não abdica do seu programa. O Chega quer ou não negociar com a AD? Está a ver, está tudo errado nisso. Nisso não na sua pergunta, está tudo errado nessas declarações do Primeiro-Ministro. Um Primeiro-Ministro que quer um orçamento aprovado não diria desafio-vos a derrubarem o governo. É o contrário. O PSD e o Dr. Luís Montenegro encarnaram a personalidade de Cavaco Silva. Encarnaram mesmo. Ele deixou de ser ele próprio, aquilo é uma espécie agora de clone de Cavaco Silva, que acha que estamos em 85, que ele também é o homem do Buliqueime, que foi à Figueira da Foz fazer um congresso e que se tornou o Salvador Nacional e que vai ganhar com a maioria absoluta. Tenho mais notícias para ele em todos os campos. Ele não é Aníbal Cavaco Silva. Ponto 1. Ponto 2, ele não é do Buliqueime, nem é o homem do Buliqueime que veio para salvar o país. Ponto 3, não há maiorias absolutas na Europa nos tempos modernos, nos tempos em que estamos. E, portanto, começar um debate com a oposição dizendo assim, eu gostava de aprovar o Orçamento de Estado, mas desafio-vos primeiro a derrubarem o Governo, que é para nós podermos fazer o que queremos. Não. O Governo tem que perceber que teve praticamente a mesma votação que o PS e que o Chega se tornou um dos partidos grandes do sistema. Há 3 partidos. Como é que o André Ventura interpreta, então, esta afirmação É a vontade do de Luís provocar Montenegro? eleições. Neste momento só há uma pessoa com vontade de provocar eleições, é o Primeiro-Ministro. É o Primeiro-Ministro que quer provocar eleições, quer provocar instabilidade no país por ele próprio e por razões de natureza puramente partidária. E eu acho que os portugueses estão a começar a perceber-se disso e não costumam ser simpáticos com quem gera e com quem cria crises políticas. Ora, nós temos um Primeiro-Ministro que primeiro não quis um acordo de governo, ponto 1. Já passou o tempo, houve esse tempo, já não existe agora, mas existiu. O senhor continua à espera Ele do não o quis. cinema de Luís Não, Montenegro. isso acabou já, isso já passou. Agora o tempo evoluiu e o PSD juntou-se. E o PSD articulou... Já não alimenta essa esperança? Não, acho que houve o tempo para isso. Eu próprio estive em vários canais, um deles foi, enfim, também aqui num dos canais da Cofina, onde tive a oportunidade de dizer que devíamos ter um acordo de governo. Isso não aconteceu, o cenário é o que temos. O PSD aproxima-se mais do PS em algumas matérias. Agora, por um lado quer fazer essa aproximação, por outro anda todos os dias a dizer derrubem o governo se tiverem coragem, derrubem o governo se tiverem coragem. São os agentes da instabilidade. Parece que é o próprio Luís Montenegro que aspira a ter uma maioria absoluta qualquer ou que alguém lhe disse, provavelmente Cavaco Silva, que lemos num jornal até a dizer que devia haver eleições este ano ou no início do próximo. Quer dizer, não estão preocupados com a economia, não estão preocupados com o emprego. Mas o Chega está ou não disponível para negociar com a AD? Independentemente de Luís Montenegro, do presidente do PSD, querer eleições diga-me um diploma antecipadas, até agora. qual é a sua posição de princípio relativamente a esta ideia da negociação? Desde o início da legislatura, diga-me um diploma até agora que o Chega não tenha falado, discutido, aprovado ou chumbado. Não houve nenhum. Seja do PSD, do PS. Acabámos de viabilizar o IRS jovem do Governo. Porque entendemos que era uma medida boa. Dissemos já que vamos viabilizar a descida do IRC para as empresas, embora tenhamos assumido que não é o programa que o país precisa. Portanto, o Governo não se pode queixar de não ter tido boa vontade de um partido que quer boas medidas, independentemente de onde elas venham. Queixam-se, mas também aprovaram as portagens. Bom, claro que sim, estava no nosso programa. Sejam do PS, do Bloco, estava no programa. As portagens. Portanto, nós temos que ser coerentes. Não é só o Governo que tem que ser coerente, nós também temos que ser. Então, mas deixa-me trazer aqui uma outra perspectiva. O que é que o Dr. André Ventura diz àqueles que utilizam o argumento de que o Chega está a comportar-se com a AD, a Aliança Democrática, como as crianças que fazem birra? Como não integrou o Governo, está praticamente quase sempre a ser do contra. É só quem está muito desatento. Porque, vou-lhe dar vários exemplos. O IRS jovem foi um deles. Todas as questões, ainda agora ligadas à imigração, que o Governo tinha dito que queria corrigir, foi o PSD que votou contra o Chega, não foi o Chega que votou contra o PSD. O Chega trouxe uma série de medidas em matéria de imigração, cotas de imigração, limites à imigração, que Luís Montenegro tinha dito que queria. Não queria um país de portas escancaradas. Foi o PSD que chumbou as nossas propostas.
O PSD não se pode queixar de ter levado medidas, ainda agora, volto a dizer, mal anunciaram o IRC, nós anunciámos publicamente que estaríamos ao lado do Governo na descida do IRC. Agora, o que é que o Governo quer? Que os outros partidos deixem de existir e ele faça o que entender quando ninguém lhe deu maioria nenhuma para isso? Em relação a essa boa-fé negocial que enuncia da parte do Chega, a presença das forças de segurança no Parlamento em resposta a um apelo do Chega não reconhece que foi uma provocação ao Governo a propósito do subsídio de risco? Olha, eu acho que a provocação foi um Primeiro-Ministro que, a meio de um processo negocial, diz que não dá nem mais um cêntimo a quem está a negociar com ele. Portanto, estão a negociar o quê? Quer dizer, todos sabemos que foi criada uma situação de disparidade. O erro não está no subsídio atribuído à Polícia Judiciária, porque esse foi justo, um suplemento de missão. Está em que devia ser alargado às outras polícias. O Governo, em campanha eleitoral, reconhece isso, que há uma situação de disparidade. Mas depois não é consequente e não quer levar isso até à última... Mas há contas públicas que têm que ser equilibradas. Evidente, mas foi o próprio Luís Montenegro que disse isto durante a campanha. E nós tivemos uma campanha há 4 meses. Se nós usamos o argumento das contas públicas para contrariar tudo o que dizemos em campanha, qualquer dia ninguém se preocupa com campanhas eleitorais, porque as pessoas já sabem que um mês depois vai-se dizer o contrário. Portanto, o que nós chamámos a atenção foi: há aqui uma situação profunda de desigualdade entre as polícias, esta situação tem que ser corrigida. Nós fizemos o esforço, até nos acusaram de mudar a proposta 5 vezes, ou 4 vezes, ou o que foi. Falámos com todos os sindicatos, todas as plataformas, ouvimos os polícias, os guardas prisionais, até os guardas florestais, os órgãos de polícia criminal, todos, para chegar a uma proposta que fosse neutra politicamente. E a última proposta neutra e justa seria que valor? Apresentámos, seria os 19,6% de referência do diretor, que era o valor, que seria cerca de 1.000 euros. O Governo acrescenta 300 e diz que não dá nem mais um cêntimo. Quem é que está a provocar quem? O Governo está a provocar as forças de segurança ou o Chega está a provocar o Governo? E houve 3 sindicatos da PSP e 2 associações da GNR que concordaram. Hoje houve um acordo. Vamos ser francos, é uma minoria, honestamente, de sindicatos. Mas este acordo não devia ter acontecido. Não, vamos lá ver. Nós não criticamos quem tenha assinado o acordo. Agora, é melhor 300 euros do que nada. É evidente, é por isso mesmo que muitos assinaram. Agora, vamos ser francos, as forças policiais vão continuar certamente em reivindicação, porque este é um acordo fraco, não é um acordo que eles queriam, e os próprios que assinaram disseram isso, disseram que é meio acordo. Penso que foi essa a expressão utilizada hoje. Portanto, é um falhanço em toda a linha. Em qualquer caso, compreendo o que dizem, é melhor isso do que nada. Não é condicente com quem disse que ia resolver uma situação de disparidade e falhou claramente à sua promessa eleitoral. E por isso incitou os polícias a voltarem para as ruas? Mas repare, o que nós dissemos foi: venham mostrar a vossa indignação. Isto em democracia não é aceitável. Quer dizer, durante anos, décadas, era normalíssimo professores, enfermeiros, funcionários da administração pública serem mobilizados. Mas os polícias são uma classe às diferente. vezes por partidos, muitas vezes por partidos, e era tudo normal. Era a malta porreira da democracia a funcionar. Quando há um partido que sobressai em relação aos outros, que começa a integrar as causas profissionais como suas também, sem se tornar um sindicato, mas reconhecendo que há setores profissionais que têm que ter voz e que nós temos que lhes dar a voz, cai o Carmo e a Trindade, porque é o Chega. Alguém acredita que se fosse o PCP a mobilizar, ou o PS, ou o PSD, que alguém se teria importado? Ninguém. Só que como é o Chega... E o Dr. André Ventura pensa que algum desses partidos criaria um acontecimento tal como ele foi concebido e executado, com um apelo às forças de segurança para que estivessem no Parlamento? Eu tenho dúvidas é que tivessem essa capacidade. O PCP já não tem certamente, porque está morto. Só falta ser enterrado, mas está morto. O PS e o PSD, honestamente, não parece já que tenham capacidade de mobilização. Portanto, o que é que distingue o Chega dos outros partidos e porque é que os irrita tanto? É porque o Chega mobiliza mesmo. Mas não é só porque mobiliza, é porque nós trabalhamos. Como eu lhe disse, falámos com todos, ou praticamente todas as plataformas. Mas relativamente ao que aí vem e àquilo que os portugueses podem esperar das forças políticas com responsabilidade relativamente ao próximo orçamento, do que é que o Chega faz depender a viabilização do orçamento? Repare, o orçamento é um documento macro da política portuguesa. Define não só prioridades imediatas de investimento, de despesa pública, de receita pública, mas também o quadro em que vai atuar nos próximos meses. E eu sempre disse, e acho que os portugueses compreendem isso, que quando, e foi o nosso caso, todos me darão essa justiça, durante os primeiros meses temos que chegar a um entendimento para definir em conjunto as políticas que vão orientar os orçamentos dos próximos anos. O Governo não quis. Esteve no seu direito, mas não quis. Agora vem correr atrás do prejuízo a dizer o que é que querem, quando na verdade não quis chegar a nenhum entendimento. Mas há coisas que são fundamentais para nós. Uma delas é a questão das forças de segurança. E, portanto, nós vamos ter que voltar ao assunto das forças de segurança neste orçamento. Mas não só. Então, se o Governo diz nem mais um cêntimo, isso significa que, se isso é uma linha vermelha, então vai chumbar. Bom, mas então por essa linha o Governo só tem linhas vermelhas. Repare, nem mais um cêntimo para os polícias.
não quer mexer nas leis de imigração, não quer descer os impostos, não quer mexer nas portagens, não quer dizer, então... Então enche-me certo. Bom, então tem que negociar com outros, não é connosco. Quer dizer, se o Governo quer tudo o que nós não defendemos, Doutor André Ventura, é estranho estar-nos a dizer para viabilizar. Mas o senhor não é? reconhece que há aqui um ponto de intransigência, porque o orçamento tem limites. Há um fundo orçamental. Com certeza. E com certeza que não defende que o país volte a recuar uns anos e entremos em default, não é? Mas repare, 2 exemplos. Portagens. Estamos a falar de portagens do interior do país, na maior parte. Portagens do interior do país e do Algarve. O Governo, o próprio Luís Montenegro, o PSD comprometeu-se com isto. Como é que podemos olhar para as pessoas 3 meses depois e dizer não é para já? É para quando? Não sabemos. É para daqui a uns meses. Estamos a falar de pessoas que há anos pagam a mesma estrada para se mexer. De empresas, porque isto até tem um impacto no crescimento económico. Se nós... As nossas empresas olham aqui para o lado para a Espanha... Mas a partir do Governo tem uma legislatura para implementar aquilo que mas o que o Governo queria, em matéria de portagens, era um projeto de resolução sem data. É que não se dizia quando é que fazia. Era para quando ele quisesse. Ora, todos sabemos em política o que é isso. É nunca mais fazer. Os nossos empresários hoje perguntam-se porque é que ao lado em Espanha quase não se paga portagens e em Portugal se paga. Sabe porquê? Porque estamos cheios de corrupção em todo o lado. É essa a razão. Não há mais razões para que a ponte 25 de Abril ainda esteja a ser paga, para que a ponte Vasco da Gama ainda esteja a ser paga e para que os portugueses tenham que, para se mexer 10 km, pagar dezenas de euros em estradas. Não faz sentido. Em síntese, são as forças de segurança, são as portagens... Não, olha, deixa-me dar dizendo que o programa económico do Governo. O Governo comprometeu-se a um programa para o crescimento. E bem, porque nós precisamos. Fazíamos fazer o corte com o Partido Socialista. Isso era importante. Eu até disse ontem uma frase que acho que faz sentido. Nós tínhamos um governo que gostava de governar para os pobrezinhos, para os que gostam de se fazer pobrezinhos. Agora temos um governo que gosta de governar para os ricos. Nós precisamos de um governo que governa para a classe média, para quem trabalha, para quem sustenta, na verdade, este país. O programa que o governo apresentou agora toca num ponto que nós até vamos viabilizar, que é o IRC. Mas essa não é a grande questão das empresas hoje. Hoje a grande questão das empresas é o excesso de burocracia que têm, os pagamentos à segurança social que têm, que são um inferno, a tributação autónoma e a falta de liquidez. E se o Governo não recuar nesses pontos que para si são essenciais, o Chega chumba o orçamento. Isto é mais do que recuar. O Governo não dá resposta a nenhum destes pontos. E chumba. E, portanto, o que eu vou ter esperança até ao fim é que o Governo ainda volte atrás e consiga resolver alguns destes problemas. Mas isso não resolver? Bom, se o Governo não resolver nada disto, se mantiver contra as pessoas, quer dizer, se o Governo se mantiver intransigente contra tudo aquilo que defendemos, não pode pedir ao Chega que ele lise o orçamento, terá que pedir ao PS, mas eu vejo o PS com vontade de o fazer, portanto, eu nem vejo grande problema nisto, porque o PS anda todos os dias a dizer que vai viabilizar, quer é sentar-se à mesa. Então, eles já se sentaram à mesa durante 40 anos. É só mais um dia na vida deles. Sentam-se à mesa, definem lá as coisas que eles querem definir os dois. O Chega não está com medo... E aprovam medo... os orçamentos. Deixa-me fazer-lhe esta pergunta. O Chega não está com medo de ir a eleições, considerando que num curto espaço de tempo, em 2 meses, perdeu cerca de 500 mil de Bom, mas o PS votos. e o PSD também perderam. Portanto, perdemos todos. Na verdade, Sim, não é? Na verdade, todos perdemos. Mas a queda do Chega em relação às legislativas foi maior ainda. O PS e o PSD também perderam. O Chega teve um pouco mais acentuado, Sim, mas em número de votos. Objetivamente, existiu uma derrota. Aliás, o André Ventura reconheceu que o resultado tinha ficado nós queríamos aquém. ganhar. Nós queríamos ganhar, não é? Que o resultado tinha ficado aquém. O Chega tinha 18% nas eleições legislativas e passou para 9% nas eleições europeias. Para 10, 9,8%. A pergunta é se o Chega receia ir a votos. Eu acho que se algum crédito me dão, é o de eu ser, talvez em Portugal, o político que menos medo tem de ir a votos. Menos medo tem de ir a votos. Podia ser amanhã, se quisesse. Podia ser amanhã. São eleições muito diferentes. E se fosse amanhã, que resultado é que... Não sei, é o que os portugueses me quisessem dar. Eu sou um político sempre na mão das pessoas. Mas e, portanto, teria um objetivo, se fosse amanhã. Se ganhar, é evidentemente, quem teve 18,1% nas últimas eleições, agora só pode querer ganhar. Quer dizer, o Chega nas últimas legislativas passou para 50 deputados. Ganhámos a imigração. Temos mais de 18% dos votos. A nível nacional, só podemos querer ganhar. Dir-me, e se não ganhar? Bom, cá estarei, como sempre, para assumir a responsabilidade. Agora, eu espero que ninguém cometa o erro de cálculo, espero mesmo, honestamente, cometa o erro de cálculo de que achar que o Chega tem medo de ir a eleições. O Chega, quando houver eleições, cá estará. Quem achar que se podem confundir as duas eleições está muito enganado, e vários países da Europa demonstram isso mesmo, e nós cá estaremos a defender-nos. Só para terminar também este tema, porque temos mesmo de avançar. Agora, deixa-me só dizer isto. Sim. Nós não queremos eleições. Era importante dizer isto. Nós esperamos que o Governo faça um bom orçamento e governe, e não esteja a ameaçar todos os dias com derrubarem o Governo para criar eleições. E se não querem eleições, se o Orçamento do Estado para 2025 não passar, o que é que o Chega defende que deve acontecer? Bom, evidentemente, se o Orçamento não passar e não houver nenhumas condições de o passar, politicamente, no Parlamento,
Nós temos um historial nos últimos anos em que a prática foi sempre a mesma, foi de ter eleições. Não vejo como é que aqui poderia ser diferente. Governar não é? em duodécimos não seria muito difícil. alternativa? Repare, temos aqui várias questões. O governar em duodécimos, com a execução do PRR em marcha, é muito difícil. 2. Duodécimos, quando o Presidente da República perde o poder de dissolução da Assembleia, já no decorrer do próximo ano, seria ainda mais difícil. Eu tenho ouvido algumas posições a dizer isso, e esses sim parece que estão sempre com medo de eleições. Eu acho que nós temos que nos concentrar em que o Governo faça um bom orçamento, este orçamento consiga pelo menos entrar em vigor e haja estabilidade. Se não houver orçamento, honestamente, acho que vejo difícil que possa haver um Governo em funções sem orçamento. Daí seríamos remetidos para uma situação de nova clarificação política, que pode não clarificar nada. Que pode também não clarificar nada. Agora, cabe ao Governo fazer um esforço e não andar todos os dias a dizer derrubem o Governo. Derrubem o Governo. Repare, ainda hoje, foi outra vez, eu só saio com uma moção de censura. Parece que quer mesmo uma moção de censura, parece que anda a pedir, façam, por favor, uma moção de censura. O Governo deve se preocupar em governar. É algo que o Chega pondere à apresentação da moção de censura? Claro que não. O Governo tem agora que governar. Nós acabámos de vir de eleições, tivemos eleições na Madeira, tivemos eleições nos Açores, tivemos eleições europeias, tivemos eleições nacionais. Os portugueses, neste momento, quem nos está a ver, quer é que o Governo governe bem. É isso que nós queremos. E não se refugiem em argumentos para não governar. É isso que eu espero que aconteça. Dr. André Ventura, vamos aproveitar os últimos minutos que nos restam para clarificarmos a posição do Chega a nível europeu. Porque o Chega decidiu, há dias, juntar-se a um novo grupo chamado Patriotas pela Europa, um grupo de extrema-direita formado pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, o líder mais conservador da União Europeia, considerado assim, defensor da Rússia e de Vladimir Putin. Porquê é que tomou esta decisão de deixar o grupo a que pertencia, a Identidade e Democracia, para se juntar a uma formação que fica no flanco da extrema-direita europeia? Antes de mais, deixe-me dizer isto. Eu acho muito curioso, e agora não levem como uma crítica, porque não é a vocês, é em geral. Eu acompanhei ainda agora estas eleições francesas e foi muito engraçado. Porque todos diziam assim, espera-se uma vitória da extrema-direita. Mas depois a extrema-esquerda ganhou. Mas não era a extrema-esquerda, era a esquerda. Ou seja, há a esquerda, que é a extrema-esquerda, mas não se chama extrema-esquerda, ninguém pode dizer extrema-esquerda. Chama-se a esquerda Doutor André Ventura. Só que quem ganhou mesmo foi a extrema-esquerda. Chama-se a extrema-esquerda de Jean-Luc Mélenchon e o centro-esquerda façam, por isso é que eu disse, apadrinhados por isso é que eu disse, Emmanuel não é uma Macron. crítica aqui a vocês. Façam o percurso pela imprensa portuguesa e vejam o que foi dito. Vitória da esquerda em França. Nós aqui dizemos Pronto. as coisas tal como elas estão. De resto, eu própria, em 2017, acompanhei as eleições presidenciais francesas, em que foi eleito Emmanuel Macron pela primeira vez e em que foi candidato pela extrema-esquerda a Jean-Luc Mélenchon. Se quer alguém próximo de Vladimir Putin, é precisamente o líder da França insubmissa. Vladimir Putin e da China. Doutor André Ventura, ajude-nos a perceber o que é que levou, o que é que o levou a mudar no Parlamento Europeu de um grupo que se chama Identidade e Democracia para este grupo do primeiro-ministro húngaro. Eu não queria deixar de passar esta ideia. Bastava passar muitos dos telejornais portugueses, muitos dos jornais, e vimos isso. E isto tem um nome, chama-se hipocrisia política. Vamos agora ao grupo. Sim. Este grupo, que não é de extrema-direita, é um grupo de direito europeu, a não ser que acho que a maioria dos húngaros são de extrema-direita, porque deram-lhe um resultado de quase 50%. No manifesto deste grupo diz-se que o objetivo é reunir os eurodeputados nacionalistas e radicais para fazerem entender uma voz diferente, preconizam explicitamente o fim da ajuda militar à Ucrânia, a luta contra a imigração ilegal e a defesa da família tradicional. Judite, desculpe, tenho a certeza que isto não está no manifesto, porque eu próprio estive na sua origem e na sua participação. Acha que nós nos íamos chamar a nós próprios radicais? Acho que isso faz algum sentido. Quer dizer, as pessoas têm que parar um bocadinho e deixar de ter aquela permanente cegueira contra um espectro do sistema político, que é a direita. Estamos a falar do primeiro-ministro de um país semelhante ao nosso, com uma população semelhante ao nosso, que teve quase 50% dos votos. Ora, estas pessoas não são nem fascistas, nem radicais, são conservadores, são pessoas da direita, que têm direito a existir. Nós temos de deixar de ter no nosso país a ideia que só a esquerda é que tem lugar. A direita também tem. Estamos a falar de partidos... Mas não gosta que digam que são de extrema-direita? Bom, então acha que a maioria dos franceses foram de extrema-direita no domingo? Não sei, é uma pergunta que pode responder. Eu acho que não. Acha que a maioria dos franceses são racistas, são fascistas e são extremistas? Não. Aquilo que fica... aquilo que muitos não gostam de ouvir é isto. É que a direita está a vencer na Europa. Teve mais de 10 milhões de votos. Mas quando foi para decidir, mais de 10 milhões de votos. Bom, mas foi o partido mais votado. Ou seja, deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer isto. Eu também tenho direito a dar a resposta. Se eu devo fazer perguntas, eu também tenho direito a falar. Ora,
Os franceses são de extrema-direita. Os espanhóis são de extrema-direita, radicais e fascistas. Quem governa a Itália, neste momento, são perigosos, radicais e extremistas. Epá, tem ajudado imenso a Ucrânia. Tem ajudado imenso a Ucrânia, tem recebido refugiados. A senhora Meloni não aderiu a esta família política. Sim, mas tem o Salvini no governo, como sabe. E o Salvini pertence ao mesmo grupo que eu. Portanto, vamos lá ter um bocadinho de bom senso e de perceber que não é nenhuma extrema-direita, nem nenhum radicalismo. É a direita que está contra o socialismo que nos tem destruído nos últimos anos. É só isso. Mas porquê que houve esta necessidade? Agora vamos a isso. Mas era importante esclarecer isto. Porque as pessoas têm extrema-direita, extrema-direita, extrema-direita. Extrema-direita, extrema-direita. É a direita. Quer dizer, é a direita que bloqueou durante meses uma ajuda militar à Ucrânia de 6 mil milhões de euros e que numa semana foi a Kiev, depois foi a Moscovo e depois foi a Pequim, sem ter o mandato dos parceiros europeus. Acho que o Partido Republicano dos Estados Unidos é de extrema-direita. O partido que governou os Estados Unidos durante metade da sua história, acha que são de extrema-direita. E bloquearam a ajuda durante meses. Acha que são de extrema-direita. Vamos lá ver, nós temos de ter bom senso, não é? Se não começa tudo a ser extrema-direita, vocês também podem ser. Olha, essa pergunta que me fez é típica de jornalistas de extrema-direita. Quando entramos nisto, ninguém discute mais nada. Deixamos de discutir a razoabilidade das coisas. Vamos lá ver. E ainda não respondeu. Não respondo porque é tudo extrema-direita, fascismo, racismo e coisas parecidas. Vamos ao fundo da questão. Quem é que tem gerado na Europa proximidade com a China e com Vladimir Putin? Muitos destes partidos são partidos de esquerda, não são partidos de direita. Nós, no Chega, estamos à vontade. Nós levámos ao Parlamento um projeto para considerar a Rússia um Estado terrorista. Votos da esquerda. Mas ainda não respondeu à pergunta. Mas já lá vou. Queria deixar claro que a posição do Chega é uma linha vermelha, por isso nunca poderíamos estar num partido que dissesse isso. O apoio à Ucrânia para nós é essencial e é uma linha vermelha. Nós, para o Vox, é uma linha vermelha e, inclusivamente, o Partido Rassemblement Nacional já manifestou claramente o seu apoio à Ucrânia. O Salvini, em Itália, é Ministro das Infraestruturas. Itália é dos países que mais tem recebido refugiados ucranianos para os apoiar. Portanto, esse é um ponto 1. Ponto 2. Porquê um novo grupo? Por razões óbvias. Porque a direita estava fragmentada e precisava de criar pontos entre si. Hoje, esse grupo que está a dizer de perigosos radicais é o terceiro maior do Parlamento Europeu. Acha que um terço da população europeia é racista, extremista e xenófoba? Não, a direita juntou-se para pôr um bloqueio à corrupção que os socialistas têm gerado na Europa. Socialistas e sociais-democratas. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Ursula von der Leyen está a ser investigada por corrupção, é preciso dizê-lo. Por gestão da Covid-19 e porque tem mensagens com as farmacêuticas internacionais de milhões de euros do nosso dinheiro. Viu o PS preocupar-se com isto? Viu o PSD preocupar-se com isso? Então quem nos está a ver está preocupado com a extrema-direita ou com a corrupção que nos vai aos bolsos todos os dias. Doutor André Ventura, ainda não conseguiu responder. Porquê é que o Chega deixou o grupo Identidade e Democracia e passou para este grupo Patriotas pela Europa? Já ficou claro, porque todos estão a passar e foi criado um novo grupo com os maiores partidos europeus. Mas porquê que o outro grupo estava fragmentado? A direita estava fragmentada, isso era evidente, porque a Hungria estava fora, Itália tinha um governo forte fora também, a AfD estava fora agora e, portanto, tínhamos uma direita fragmentada. O que é que muda com este grupo? É que o Patriotas pela Europa está a conseguir fazer o que a direita europeia nunca conseguiu, unir. E é essa unidade que está a preocupar tanto os socialistas e os sociais-democratas europeus. E vai alterar a política da União Europeia, vai tentar alterar a política da União Europeia no que diz respeito à guerra na Ucrânia? Evidente que não. Vai tentar mudar no que diz respeito à corrupção na Comissão Europeia e no Conselho Europeu. Vai tentar mudar aí. E era isso que as pessoas deviam perceber. É que em vez de serem enganadas com tretas, deviam era perceber que enquanto socialistas e sociais-democratas acenam com os refugiados que vêm do mar Mediterrâneo e que acenam com o que se passa em África e na Ucrânia, enquanto fazem isso, há uns a pôr o dinheiro aos bolsos e a sobreviver. Portanto, o que o nosso grupo está a tentar fazer é criar... Deixa-me só dizer isto. O que o nosso grupo está a tentar fazer é criar pela primeira vez na história da Europa, um escrutínio a sério no Parlamento Europeu às negociatas de milhões que lá se fazem. Portanto, recusa completamente a ideia de que o Chega está a radicalizar-se. Pelo contrário, para este grupo. Pelo contrário, o Chega está neste momento está a moderar-se. O Chega está num grupo que quer ser poder. Viktor Orbán é poder na Hungria. O Rassemblement Nacional acaba de ser o partido mais votado em França, não ganhou os círculos eleitorais, mas foi o partido mais votado, é preciso dizer isto, foi de todos o partido mais votado. Ficou em terceiro lugar, considerando o sistema eleitoral mas foi o partido mais votado, isto tem um impacto, não é? Significa que a maior parte dos franceses, e França não é propriamente um país de direita, significa que a maior parte dos franceses que saíram de casa no domingo, votaram no Rassemblement Nacional. Isto tem uma leitura, isto tem que ter um impacto. Ora, se isto acontece, significa que alguma coisa está a mudar. Qual é o nosso sentido de responsabilidade? É afastar os radicalismos desnecessários, lembro que a AfD foi, por exemplo, afastada, e criar um grupo de partidos que querem ser poder,
que se assumem como partidos conservadores, que se assumem como partidos contra a corrupção, contra a imigração descontrolada, mas sem deixar de apoiar a Ucrânia, porque isso para nós é essencial. E não são a favor da Rússia? De todo. Mas vamos lá ver. Não fui eu que andei com o Vladimir Putin aqui no Terreiro do Paço. Foi o José Sócrates, não fui eu. E que eu saiba, ele era socialista, não era nenhum tipo de Doutor André Ventura, o nosso tempo está quase a terminar. Mas deixa-me dizer que isto é importante. Para nós e para mim, eu tenho a certeza de uma coisa. Se a Rússia vencer esta guerra, a Europa toda perde. Tenho a certeza disso. Portanto, para nós é uma linha vermelha. Podem anunciá-lo porque é mesmo verdade. No dia em que eu estiver, enquanto for o líder do partido, num grupo europeu que decidisse apoiar Vladimir Putin, mas também a China, ou a Coreia do Norte, ou a Cuba, ou a Venezuela, eu afastar-me imediatamente, porque eu sou um democrata por natureza. Eu gosto de democracias e gosto de viver em democracia. Portanto, no dia em que este grupo fica aqui, fica um compromisso que pode usar daqui a uns anos se quiser. No dia em que eu sentir que este grupo se aproximou ou cedeu à Rússia, pode ter certeza de uma coisa. No dia a seguir, eu pego num papel e digo, eu, Presidente do Chega, André Ventura, quero que o Chega saia deste grupo. Doutor André Ventura, é a minha última questão, e na sequência do que acaba de dizer, e estas afirmações circulam em toda a imprensa internacional e, portanto, é essa necessariamente a minha fonte. Há pouco falava das leituras possíveis sobre este novo grupo político. Ora, perante a derrota da extrema-direita de Marine Le Pen nas eleições de domingo, o Kremlin reagiu. Para a Rússia, o melhor seria uma vitória das forças políticas prontas a restaurar as nossas relações bilaterais, disse o porta-voz do Kremlin, o Sr. Dmitry Peskov, que nós... Costumamos ver em fotografias. Que nós todos os dias vemos nos telejornais em fotografia. Qual é a sua leitura disto? A minha leitura mantém-se exatamente a mesma. Não sei a que forças está a referir, se está a referir ao Rassemblement Nacional ou não. Está, sim. Posso lhe dizer isto. Eu tenho a sorte de... quer a Marine Le Pen, mas sobretudo ao Jordan Bardella, que é bem mais novo e também bem mais novo que eu. Tem 28. Tenho 28 anos, penso eu. E já é líder do partido com 28 anos. Tenho a sorte de ser amigo dele, pessoal, e posso lhe dizer isto porque tenho esse acesso direto. Tenho a certeza absoluta que se Jordan Bardella fosse o primeiro-ministro de França, a Ucrânia ia até beneficiar mais do que está a beneficiar neste momento. Porque nunca lhe passou pela cabeça que pudesse, entre a tirania e a liberdade, escolher a tirania. E aí eu sinto-me tranquilo porque é exatamente aquilo que eu penso. Como se um dia eu me tornar Primeiro-Ministro de Portugal, como espero, há uma coisa que o Kremlin pode ter a certeza. É que com Portugal não vai ter nada, porque nós damos zero às tiranias. Nós nos Chega, como no Rassemblement Nacional, como no Vox, gostamos da democracia em que vivemos. Não gostamos é do socialismo e da corrupção. Estamos quase a terminar. Há pouco o Dr. André Ventura falou em sentido de responsabilidade do Chega. Deixa-me perguntar qual é o sentido de responsabilidade de um partido quando publica vídeos e frases sobre imigrantes. Por exemplo, publicou um há muito pouco tempo a dizer islâmicos rezam em campo de futebol na Amadora. Como a própria frase indica, são islâmicos a rezar. Não estão a fazer mal a ninguém. Isto não é incitar ao ódio? Pelo contrário. Vamos lá ver. Nós temos uma situação que eu penso que é a que se refere, em que um clube de futebol está a alugar estádios para as pessoas irem para lá fazer... Estão a rezar, não estão a fazer mal a ninguém. Não estou a dizer eles, estou a dizer tudo o que gerou que isto aconteça. Nós vivemos num país de matriz cristã. É o nosso país. Isto não quer dizer que não possamos receber outros. É evidente. Quando começamos a receber outros em excesso, nós temos o exemplo no centro da Europa do que acontece. Ora, só um político muito ingênuo pode achar que a imigração oriunda de países islâmicos é por si só um elemento neutro. Não é. Não me diz um país na Europa que tenha recebido grandes vagas de imigração islâmica e esteja hoje igual ao que era. Não está. Está com problemas que são os reconhecidos e que os países estão a mudar isso. Agora, nós estamos a ver. Nós temos... Mas a ver porquê? Isto são pessoas que fogem dos países onde nasceram à procura de uma vida melhor. Com certeza. Não estou a dizer que não fogem do país onde vivem. A questão é quem está cá. E quem está cá e que vê de repente chegar vagas de imigrantes todos os dias. Mas uma coisa é regular, outra coisa é incitar ao ódio. Isto não é incitar ao ódio? Pelo contrário, é querer regular. É querer dizer que nós podemos ter imigrantes, mas temos que ter controle na nossa imigração. Volto a dizer-lhe, olha, França é um bom exemplo. Veja o que aconteceu à França. Veja o que aconteceu à Bélgica. Veja o que aconteceu à Suécia, que está neste momento a voltar atrás na aceitação de imigrantes oriundos de países islâmicos. Está a acontecer por toda a Europa, porque o politicamente correto leva a que se diga assim: são todos iguais. Pode vir quem quiser. Nós não queremos controlar nada. Depois o que é que acontece?
Isto começa-se a sentir nas terras, nas vilas, nas cidades, e quando queremos regular, já é tarde demais. Ora, se os outros países... Mas para regular é preciso isto? É preciso pôr estes É vídeos? evidente, porque são os únicos que chamam a atenção das pessoas que o problema existe. É evidente. Olha, vou-lhe dar outro exemplo. Ainda ontem no Porto, e isto não passou em quase televisão nenhuma, graças a Deus às exceções, mais uma vez, na Baixa do Porto, uma rixa a envolver imigrantes levou ao caos no centro Mas da cidade. também há rixas a envolver portugueses. Não lhe estou a dizer que não, estou a dizer que isto é cada vez mais frequente e nós temos que pôr os olhos nisto. As pessoas põem os olhos nisto. Eu estive na Baixa do Porto a falar com os comerciantes, alguns têm medo de sair à rua. Alguns fecham as lojas... deixa-me só dizer isto. Para terminar. Para terminar, alguns fecham as lojas às 5 da tarde. Algumas mulheres recusam-se a ir trabalhar para não conviverem com este tipo de nova imigração que encheu algumas das Muito nossas bem, doutor André Ventura. É com essa ideia que temos o que de é que um terminar. partido tem que Temos fazer? mesmo de Ignorar terminar. a realidade ou expô-la? É isso que nós fazemos. E é o que o Chega faz. Muito obrigada Obrigado, pela eu. presença Obrigada, aqui no doutor Now. André Boa Ventura. noite.